Ao vivo, puta galera, começando a live, o sexto Clube do Livro, derrubou a internet aqui, o tempo tá muito feio, tá chovendo muito, não sei se eu vou conseguir finalizar essa live, hein, cara, talvez eu vou ter que gravar outro dia, mas vou tentar mais uma vez, aí, para falar sobre esse livro. Galera, esse livro é uma pancada, tá? As 16 Leis do Sucesso do Napoleão Hill. Sugiro que vocês leiam. Cara, o livro é sensacional. O James Caetano entrou. Eu já li 36 livros no ano passado, já estou acho que no 8º ou 9º esse ano. Esse livro aqui, eu estou na metade ainda, hein? Esse livro aqui, sem dúvida nenhuma, vai estar aí no pódio, do top 3 aí da minha vida de leitura. Ele é uma pancada. Sugiro que quem puder ler esse livro. E ele é bacana porque o que acontece? Se o seu objetivo é ser um técnico de segurança de sucesso, um engenheiro de segurança, se é montar a sua empresa, se é ser um investidor, independente do tipo de objetivo que você tenha, se você seguir as leis que estão no livro, com certeza você vai conseguir atingir aí o seu objetivo. Então ele serve para tudo. Isso é o mais interessante, tá? Vamos ver se não cai mais o meu sinal aqui para mim, senão é a última vez que eu vou tentar gravar essa live, galera. É o Clube do Livro, sexto Clube do Livro, beleza? Então vamos lá. Primeira lição do Clube do Livro aí, do Napoleão Hill. O cara é sensacional, galera. Se vocês não conhecem esse escritor, o cara é zica do pântano. Primeira lição que ele coloca para você atingir o sucesso, só para vocês entenderem, tá, pessoal? Ele estudou milhares de pessoas acima da média, que são referências em alguma situação ali que ele pesquisou. E aí ele chegou nessas leis aqui. Primeira, um propósito. Você precisa ter o seu propósito, tá? Todas as pessoas que saíram acima da média, que ele estudou, que ele pesquisou, que ele entrevistou, todas elas tinham um propósito. E precisa ser um propósito muito claro, muito objetivo na sua vida, porque esse propósito é o que não vai fazer você desviar do seu objetivo. Então, eu tenho o meu. Infelizmente, eu tive que passar por uma situação muito difícil para conseguir encontrar o meu propósito de vida, mas isso é muito importante. Todas as pessoas que venceram na vida, que o autor estudou, tinham um propósito definido, beleza? Outro ponto importante, ele coloca aqui quais são as chaves do sucesso das pessoas aí que ele estudou. Ele estudou bilionários, pessoal, pelo mundo inteiro, tá, para fazer esse livro. Foram 20 anos de estudo, estudando as pessoas, essas pessoas diferenciadas para chegar nesse livro, tá? Então ele coloca aqui, ó, a principal causa do fracasso da maioria das pessoas é a falta de metas claras, específicas e atingíveis, tá? Assim como a falta de um plano para você desenvolver. Então você tem que encontrar o seu propósito. Aí você precisa colocar as suas metas, e essas metas precisam ser atingíveis. Não adianta você colocar uma meta lá que não dá para chegar, você vai desanimar. Eu até coloquei um vídeo aí recente aí, onde eu fiz o fluxograma lá, para você sair da manada, e eu nem tinha começado a ler esse livro ainda. Então você pode verificar lá que vai estar lá o propósito, meu objetivo e as minhas metas bem definidas para mim conseguir chegar naquele objetivo, naquele propósito, tá? E aqui o livro coloca, ao longo de 20 anos, tá, o Napoleão Hill, ele estudou a vida de mais de 16 mil pessoas e durante esse tempo ele organizou e analisou cuidadosamente um grande número de dados sobre elas. Ou seja, e aí Wallace, beleza, irmão? A Dilma entrou, Vandercy. Galera, imaginem o seguinte, esse autor, Sandra entrou, esse autor, o Napoleão Hill, ele ficou 20 anos estudando, 16 mil pessoas de sucesso, milionários, bilionários, para poder montar esse livro. Então olha só o conhecimento que esse livro vai agregar para você na sua vida profissional, pessoal, para conseguir atingir o sucesso, tá? Outro ponto importante que ele coloca aqui, ó, uma das constatações mais contundentes que ele fez esse estudo, 95% das pessoas que não obtiveram um desempenho satisfatório na carreira não tinham claro o que elas queriam na vida. Enquanto que os 5% aí que alcançaram um sucesso extraordinário, elas não apenas possuíam um propósito definido, mas também tinham um plano claro para executar. Aí a gente volta naquele vídeo que eu coloquei ali do fluxograma. Ali você pode verificar
cara, claramente qual que é o Ricardão pescador aí. Ali naquele vídeo eu coloquei para vocês um plano, eu tenho o meu objetivo, o meu propósito lá, mas claramente vocês conseguem ver naquele fluxograma que eu fiz, que eu mostrei para vocês nos vídeos passados aí, como que eu vou chegar naquele objetivo. Então eu estou seguindo o quê? Claramente o que o autor, o Napoleão Hill, está falando nesse livro, tá? Olha que frase de impacto que ele coloca aqui, ó. O poder que leva ao sucesso sempre é o resultado de um esforço organizado em torno de um propósito definido. Então, independente do que você quer fazer na sua vida, eu quero ser um empresário, quero montar minha empresa, quero sair da CLT, quero ser um técnico de segurança, quero ser um instrutor, que nem o Ulisses aí, ó, instrutor top que entrou. Independente do seu objetivo, cara, você tem que traçar um plano e eu dou uma sugestão para vocês. Escreva esse plano. Aquele fluxograma, mais uma vez, que eu coloquei no vídeo anterior, cara, eu tenho ele escrito aqui, ó, num caderno, para mim conseguir visualizar aquilo lá, tá? E as pessoas que alcançam um grande sucesso, riqueza na vida, criam um processo tremendamente poderoso, mas que envolve 4 passos muito simples. Então, todas essas 16 mil pessoas que o Napoleão Hill estudou, ele percebeu que essas pessoas tinham um passo a passo muito fácil. Então, passo 1, elas definem claramente o que querem. É nítido, é claro o seu objetivo, tá? Qual lei você mais gostou? Wallace, a que eu mais gostei por enquanto foi a primeira, que é o propósito, que é essa daqui. Se bem que eu ainda estou na metade do livro, tá? Porque tudo gira em torno do propósito, cara. Você vai perceber que todas as outras leis que eu vou começar a comentar aqui vai cair em cima do propósito, tá? Então, passo 1, define claramente o que você quer, tá? E um ponto importante que eu vou falar aqui para vocês. Se alguém te perguntar qual é o seu propósito e você demorar mais de 5 segundos para responder, você não sabe qual é o seu propósito. Se você tem o seu propósito e as suas metas claras e objetivas, é perguntar e responder na hora, tá? Segundo passo, tá? Elas agem quase que obsessivamente para realizar o que definiram no passo 1. Cara, você vai se colocar dentro de uma bolha e você vai ter olhos só para atingir o seu propósito. Nada vai te distrair, tá? Passo 3. A ação obsessiva em torno desse propósito vai criar um esforço organizado que com o tempo vai se transformar em poder pessoal. Isso daqui é muito importante. E o quarto passo, tá? Elas usam esse poder pessoal para realizar o desejo que elas definiram a conquistar o sucesso que elas vão querer ter na vida. Então, basicamente, reunindo todos os passos aqui, galera, é você focar no seu objetivo e, cara, colocar uma reta até ele e canalizar todos os seus esforços para isso, para que isso aconteça. Outra frase de impacto que ele coloca aqui, ó: analise sabiamente o que fazer, depois decida firmemente fazê-lo e em seguida execute com perseverança inquestionável, tá? E ele coloca um exemplo aqui, ó, muito legal no livro, do Henry Ford, tá? O Henry Ford, ele trabalhou em uma oficina, olha os caras que esse cara entrevistou, mano, sensacional. Ele entrevistou Henry Ford, Thomas Edison, mano, o cara é zica. O Henry Ford trabalhou numa oficina onde ele tinha um amigo lá. E após 30 anos que ele trabalhou nessa oficina, aquele amigo dele continua lá. E ele virou um dos maiores bilionários da época. Então o que leva duas pessoas estarem no mesmo ambiente e depois de 30 anos um deles está no mesmo lugar e o cara virou um dos maiores bilionários, né? E aí ele coloca aqui, ó, o que fez o Henry Ford virar um milionário e o seu amigo não? Foi o seu propósito definido. O Henry Ford, desde o começo, ele falou: eu quero criar um automóvel acessível para todos, tá? E após ele ter esse propósito definido na vida dele, ele montou uma equipe e ele se dedicou 100% a esse propósito até ele conseguir. Imagine naquela época quantas pessoas não falaram que ele era louco, que ele estava delirando, que ele ia abandonar a carreira dele, que ele ia se arrepender. Naquela época que nem tinha carro, praticamente, né? Então, ele colocou o propósito dele e foi firmemente naquele propósito. Depois de 30 anos, ele virou um milionário, um dos homens mais ricos da história que ele viveu, e o amigo dele que trabalhou com ele continua sendo mecânico lá o resto da vida. E aí ele coloca uma observação aqui no livro.
Sem um propósito definido, geralmente passamos o dia muito ocupado com coisas triviais e sem importância, esquecendo-nos daquilo que é essencial e que poderia colaborar para o desenvolvimento do nosso poder pessoal. Dissipamos nossa energia e dispersamos nossos pensamentos a respeito de diversos assuntos nas direções mais variadas. E aí é o que eu falo, quando você está com o seu propósito, galera, quando você escreveu as suas metas, quando você está focado 100% nisso, nada vai te distrair. Por exemplo, o meu hoje, eu conseguir conhecimento para atingir a minha liberdade financeira e não depender mais do meu trabalho para pagar minhas contas. Eu quero me aposentar, eu quero viver a minha velhice bem, e com o INSS não dá, isso aí é um fato, tá? Então, para mim conseguir fazer isso, eu tenho que ficar em casa, eu tenho que recusar vários convites para sair, eu poderia estar me divertindo. O carnaval, o que eu fiz no carnaval? Fiquei em casa, trabalhando de home office, lendo livros nas horas vagas, comendo arroz com ovo, cara, para não gastar, entendeu? Então, tudo vai girar em cima do seu propósito, beleza? Você precisa definir os detalhes desse negócio e incorporá-lo à sua vida. Precisa estar com ele em mente o tempo todo, dormir com ele, comer com ele, trabalhar com ele, viver com ele, pensar nele constantemente. Você precisa vê-lo em sua mente tão claramente a ponto de se sentir como se já tivesse realizado isso aí, tá? Isso significa o quê? Começar cada novo dia tendo esse propósito claro e vivo na sua mente. Assim, quando precisar tomar uma decisão ou fazer uma escolha, você sempre vai levar em conta o seu propósito. Lá, e mais uma vez, olha só que interessante. Lá naquele vídeo passado que eu fiz o fluxograma, para mim atingir o meu propósito e o meu objetivo, o que eu coloquei lá num dos principais pontos? Criar o seu ambiente motivacional. Lembra que eu falei, para quem não assistiu, assiste lá. Lembra que eu falei? Eu fiz um quadro e coloquei de frente para minha cama. Quando eu acordo todo dia, eu olho para esse quadro, que ele vai me lembrar o que eu passei e por que eu estou nessa caminhada. A tela do meu celular de descanso, de bloqueio, é a foto. O meu WhatsApp é a foto. Meu computador que eu trabalho é a foto. Você já fez a conta de quantas vezes essa imagem é bombardeada para mim na minha vida, no longo do meu dia, não na minha vida, no meu dia? Cara, eu acordo, olha a foto. Eu pego o celular, olha a foto. Vou mandar uma mensagem, quantas mensagens você manda por dia no WhatsApp? Tá lá a foto no fundo do WhatsApp. Vou abrir meu computador para trabalhar, tá lá a foto na descanso de tela. Cara, a foto tá... Eu vejo essa foto milhares de vezes todos os dias, tá? Então, isso me bombardeia o meu cérebro, que é exato. Eu nem sabia, eu nem tinha começado a ler esse livro ainda quando eu fiz aquele fluxograma. E você vê que tá aqui, ó. O cara entrevistou 16 mil pessoas e chegou no mesmo ponto que eu fiz lá. Por quê? Porque eu já li outros livros também, tá? Então você vê que, cara, quando eu leio um livro desse, uma pancada dessa, eu vejo que tudo que eu estou fazendo está dentro do livro, cara, surreal. Outro ponto importante aqui, pessoal, uma outra frase muito legal aqui, ó. Sem ação não há envolvimento, sem envolvimento não há comprometimento, e sem comprometimento não vai haver a mudança. Então, é o que o livro lá, o que o Clube do Livro antigo que eu falei, Seja Foda, do Caio Carneiro, fala. Se você não falar, agora chega, e você colocar em prática, você nunca vai ser ninguém na sua vida. Você vai ser lá, andar na manada. Então você pode perceber, galera, que todas as informações, ó, elas batem em todos os livros para você alcançar o sucesso. Todos os caras falam a mesma coisa. Será que está todo mundo errado? Né? E aqui, pessoal, para colocar isso daí em prática, ele coloca algumas aplicações práticas aqui que o autor coloca. Primeiro, escolha um propósito definido para a sua vida, concentre toda a sua energia, todo o seu esforço e todo o seu poder na realização desse propósito. Segundo, mantenha seu propósito em mente o tempo todo. Você precisa desejá-lo ardentemente. Precisa reivindicar o seu direito de tê-lo realizado e assumir uma posse mental muito antes de você obter a realidade. Então, cara, é basicamente, cara, o que eu faço.
Terceiro, aposte todo o futuro na sua capacidade de conseguir realizá-lo e afaste qualquer possibilidade de desistir diante das situações adversas, como os obstáculos, as limitações, as derrotas temporárias, tá? Fazer sempre além do que é esperado. Ótimo, isso daí também é algo que eu faço. Vou dar um exemplo disso daí hoje. Hoje a minha chefe me mandou uma mensagem: Fabiano, eu preciso que você fotografe para mim lá o ambulatório novo, o refeitório e o sala de treinamento. Tem como você me mandar uma foto desses locais aqui e tal, tal? Legal. Aí eu fui lá. Aí o que eu fiz? Eu fotografei o lugar de vários ângulos, fiz um vídeo fazendo um tour pelo lugar e aí eu mandei. O que ela me pediu? A foto. O que eu mandei para ela? A foto e o vídeo. Narrando ainda, né, o ambiente, né, o que eu estava vendo naquele ambiente. E aí, será que eu fiz mais do que era esperado? Né? Pô, ela me pediu uma foto, eu mandei as fotos e mandei um vídeo narrando, detalhando como estava o ambiente. Né? Isso é fazer mais do que o esperado. Sempre fazer mais do que o esperado. Quem fala muito isso é o Thiago Brunet. Para quem acompanha o Thiago Brunet, ele sempre fala nas lives dele, e isso eu aprendi com ele. Sempre faça mais do que o esperado, tá? Até ele dá não sei se foi ele que eu vi esse exemplo, mas ele coloca que tinha duas funcionárias numa empresa, e com menos de um ano, 6 meses, uma funcionária foi promovida, enquanto a outra que estava no mesmo cargo dela estava 5 anos lá e não tinha sido promovida. Quando essa funcionária com 6 meses ou um ano foi promovida, a outra que estava lá há 5 anos ficou puta, né? E aí foi lá questionar o patrão: pô, eu tô aqui há 5 anos e você promove a fulana ali que acabou de entrar na empresa? Meu, por que eu tô fazendo de errado? Aí ele falou assim: beleza, eu vou te responder essa questão. Eu não sei se era mais ou menos nessa ordem, mas a história era essa, e serve de exemplo pra gente. Ele chegou para as duas e falou assim: ó, eu vou dar um café da manhã aqui pra diretoria, uma reunião de diretoria, vai lá na padaria para mim e vê quanto que tá o pão. E volta aqui para mim que eu preciso fazer o orçamento dessa reunião, desse café da manhã. E aí ele mandou aquela funcionária, que estava lá há 5 anos na empresa, ela foi até a padaria: cara, quanto que tá o pão? Ah, tá R$10 o quilo do pão. Legal. E ela voltou. Ela chegou pro patrão e falou assim: ó, tá R$10 o quilo do pão. Falou: legal, senta aí e aprenda. Aí ele chamou a outra funcionária, que tinha sido promovida com menos de um ano, e falou a mesma coisa para ela: olha, eu vou fazer um café aqui para a diretoria, vai até a padaria e verifica para mim quanto está o pão. Beleza? Beleza. Ela foi. A outra funcionária, que já tinha 5 anos na empresa e não tinha sido promovida, que estava puta, ficou do lado desse diretor aí. Aí ela foi lá e voltou. Quando ela voltou, ela chegou para lá e falou: e aí, conseguiu ver lá quanto está o pão? Aí ela falou assim: olha, eu vi lá, tá R$10 o pão, porém, eu já verifiquei também que o doce tá tanto, que a gente tem pão doce que tá tanto, já vi também um suco, se você quiser colocar, que tá tanto, se você quiser colocar um croissant também, ou uma bolachinha, tá tanto. Ela deu uma lista completa pro cara. Aí ele virou pro lado e falou assim: ó, tá vendo aí por que ela foi promovida e você não? Ela sempre fez mais do que é pedido, né? E sempre vai ter alguém olhando, galera. Isso ali é uma coisa que eu aprendi também, tá? Sempre vai ter. Às vezes você está se esforçando no trabalho, você acha, né, que, pô, eu não tenho valor, não sou reconhecido. Cara, sempre tem alguém olhando o que você está fazendo. Às vezes na sua empresa você não é reconhecido, mas tem um cara lá que olha o que você está fazendo, muda para uma outra empresa, e lá na outra empresa ele vai falar de você. Fala assim: cara, tem um técnico de segurança lá naquela empresa, mano, você tem que buscar aquele cara, porque o cara é foda, ele vai fazer a diferença aqui. Então sempre vai ter alguém olhando, beleza? Bom, pessoal, essa é a primeira lição do livro, tá? Que fala sobre o propósito. Então a importância de vocês atingirem, descobrirem o seu propósito, tá? O Bueno aí entrou também na live, um abraço. Galera, lição 2, tá? Primeira lição, propósito. Qual é a segunda lição do Napoleão Hill aí, do livro, para você atingir o seu sucesso? A mente mestra. Cara, olha só que sensacional. Isso aqui eu achei sensacional. Por quê? Tá lá no fluxograma que eu fiz também, sem ter começado a ler esse livro.
Uma vez que você tenha definido o seu propósito, você precisa buscar a aliança de uma ou mais pessoas para formar uma mente mestra, tá? Aqui no livro ele coloca a mente mestra. Lá no meu fluxograma, que é algo que eu já faço, o que eu coloquei lá para vocês? Para quem assistiu, lembra? Seu ministério. Lembra lá, galera, quando eu fiz o fluxograma? Eu falei, galera, vocês precisam criar o seu ministério, que são as pessoas que você mais confia e que tem, que são experts ali naquele assunto. E aí ele fala aqui, ó, ela é o princípio através do qual uma pessoa pode utilizar harmoniosamente a inteligência, a educação, a experiência, o talento, a influência, o conhecimento especializado e o capital de outras pessoas para a realização do seu propósito, tá? E aí ele coloca uma frase muito legal aqui, ó, a mente mestra é a coordenação de conhecimento e esforço entre duas ou mais pessoas em um espírito de absoluta harmonia com a finalidade de atingir um propósito, tá? Então, é sensacional isso aqui, galera, tá? Para vocês que não leram o livro, existia um cara que foi o cara mais rico da época, que era o Carnegie, nem sei como é que fala o nome dele, Carnegie. Ele é que contrata, né, entre aspas, o Napoleão Hill para escrever esse livro, tá? E aí ele deu uma explicação. O Hill pergunta para ele como que ele conseguiu a fortuna dele, porque o cara é o cara mais rico da geração dele. E ele deu ao Hill uma explicação muito interessante. O que ele falou? Na verdade, ele disse 4 coisas essenciais para quem quer aí compreender o sucesso. Então, quando... Cara, você tá vendo? Tô melhorando. Cara, eu fiz uma... Aí, ó, falei cara aí, ó. Só porque você falou do cara, você já me lembrou do cara, Wallace. Você tá sabotando minha live, velho. Galera, olha só que interessante. O Hill perguntou pro Carnegie, né, como que ele fez para ficar tão rico daquele jeito. E aí ele deu, né, os 4 passos aí, as 4 coisas essenciais que fizeram ele ficar bilionário, cara, né? Ficou. Primeiro, que a energia que resultou no seu tremendo sucesso não foi fruto apenas de seu poder pessoal, tá? Segundo, que ele tinha um grupo de pessoas que trabalhava harmoniosamente em torno do propósito dele. Então, o que ele fez? Ele fez um ministério, ele se cercou de pessoas, né, que tinham capacidade para levar ele para onde ele queria chegar. E aí vai de novo naquela situação lá, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Terceiro, que o esforço organizado dessas pessoas, agindo em torno desse propósito, criou um segundo poder, que é o poder coletivo. Quarto, que esse poder, que ele chama de mente mestra, era a fonte de todo o sucesso dele. Então o que ele fala aqui, ó? Tá? Basicamente, esse Carnegie, que foi o cara mais rico da história lá da época dele, e saiu do nada, ele só conseguiu isso por quê? Porque ele se cercou das pessoas estratégicas para levar ele até esse ponto que ele queria. Então, basicamente, cara, você vê aí a importância de você se cercar de pessoas que já estão onde você quer chegar e de você fazer o seu ministério, tá? Isso daí é fundamental. E aqui, ó, até o Walt Disney, ele coloca uma citação do Walt Disney que ele explicou aí esse princípio dessa forma. Você pode sonhar, criar, desenhar e imaginar o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é preciso pessoas para transformar o seu sonho em realidade. Isso aqui foi o que o Walt Disney falou e ele coloca, né, essa frase sensacional no livro, tá? E aqui uma outra frase que ele coloca também, ó, uma pessoa sobe de nível, uma pessoa sobe ao nível dos seus superiores ou desce ao nível dos seus inferiores de acordo com o comportamento daqueles que ela imita. Basicamente, ó, mais um ponto cai naquilo que a gente eu já falei aqui trocentas vezes. Galera, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Se você está andando do lado de 5 fracassados, você vai ser o 6º fracassado. Se você anda do lado de 5 milionários, provavelmente você vai ser o 6º milionário. E assim por diante. Então, você precisa parar e verificar quem as pessoas que você mais convive, aonde elas estão e o que elas fazem. É isso que você quer? Por exemplo, você tem
seus 5 melhores amigos, o que eles fazem? Eles vão, trabalham, saem do trabalho, vai pro bar, enche o rabo de cerveja, de cachaça e vai pra casa bêbado. Faz isso todo dia. Larga a mulher em casa e faz isso daí. O que você vai fazer? Você provavelmente vai ser a 6ª pessoa que vai fazer isso. Agora, se você andar com pessoas que investem, que estão ali tentando atingir liberdade financeira, estão estudando para ser um profissional de segurança do trabalho de excelência, tudo que essas pessoas vão fazer vai ser para atingir esse objetivo. Se você quer atingir o mesmo objetivo, então você vai chegar. Porque você vai chegar para por exemplo, imagine eu estou na busca pela liberdade financeira. Imagine que você vira meu amigo. Fabiano, vamos lá para um barzinho tomar uma cerveja? Eu falei, cara, eu não bebo e eu não frequento mais bar. Ponto. Tá? Até vou em bar, assim, em ocasiões especiais, mas eu não vou mais todo dia. Eu vou uma vez a cada, olhe lá. Entendeu? Por quê? Porque se eu for, eu vou gastar. Se eu gastar, vai ser menos dinheiro que eu vou ter para comprar X ações no final do mês. Ah, mas o lanche custa R$50. Legal. R$50 eu compro quase 10 ações da Marfrig, por exemplo. Eu compro aí 10 ações da Klabin. Eu compro um monte de coisa. Eu compro quase 10 ações da Sanepar. Isso aí não é recomendação de compra, estou dando um exemplo, tá? Então, é isso. Ó, o grande Luiz, meu amigo íntimo Luizão, zica do pântano. Olha só essa frase também que o autor coloca aqui, pessoal. Se não podemos vencer sozinhos, também não podemos vencer rodeados por pessoas desleais e sem motivação. Mais uma vez cai naquela situação que a gente colocou lá. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então você pode ver que o livro vai e ele volta sempre para o mesmo ponto. Beleza? Então, deu para matar aí? Galera, 3ª lei aí do livro. Beleza? Autoconfiança. Isso aqui é fundamental também. A pessoa que deseja poder, prestígio e sucesso precisa acreditar em si e em seu propósito. Ela deve ter muito claro o que ela busca e não pode ter dúvida de que pode alcançá-lo. Galera, você só vai ter isso daqui, ó, se você estudar o que você quer fazer, tá? Você será capaz de alcançar qualquer objetivo que se propor se verdadeiramente acreditar que é capaz. Se você não acreditar em você, galera, você não vai conseguir, tá? Eu dou exemplo para vocês, meu exemplo pessoal, do meu propósito que é atingir a liberdade financeira. Tenho pessoas muito próximas de mim que toda vez que encosta do meu lado fala que eu tô louco, que eu não vou conseguir, que eu tenho que aproveitar a vida e que eu vou perder todo o meu dinheiro e que isso daí é ilusão e que isso daí, enfim, só frases negativas, só. Pessoas bem próximas de mim, toda vez que me encontra é a mesma conversa. Se eu não tivesse estudado tanto, se eu não tivesse com o meu propósito bem enraizado, se eu não soubesse que eu vou chegar lá, eu tenho certeza que eu vou chegar lá, porque eu estudei muito para isso e eu vi que é possível, cara, eu já desistiria, né? Facilmente essas pessoas conseguiriam me distanciar do meu propósito e me distrair na caminhada, tá? Por isso que você precisa da autoconfiança. A autoconfiança só vem estudando para o que você quer fazer, tá? A pessoa que avança na vida, ela acredita em si e completa seu desejo com ações tão dinâmicas e agressivas que ninguém duvida de que ela realmente vai ser capaz de alcançar os seus objetivos. Da mesma forma que eu tenho pessoas muito próximas, que toda vez que fala comigo, coloca frases para derrubar o que eu estou construindo, eu tenho pessoas no meu entorno que olham para mim e falam assim, Fabiano, cara, você vai chegar lá, velho. Porque assim, é nítido, cara, a sua determinação, a forma como você está estudando, a forma como você fala sobre isso, qualquer pessoa dá para ver que você está entendendo realmente o que você está falando. Então, galera, isso aqui é muito importante, ó. E, cara, se o Napoleão Hill estudou 16 mil pessoas que tiveram um sucesso extraordinário durante 20 anos e todos eles falam isso aqui, cara, não é possível que eu estou errado, tá? Outro ponto importante, primeiro formamos nossos hábitos, depois nossos hábitos nos moldam, beleza? E aqui ele coloca algumas aplicações práticas para você fazer isso, pessoal. Afaste-se das pessoas que o puxam para baixo. Há pessoas demais fazendo isso daí. Quando perceber dessa influência, afaste-se.
Aí olha só que interessante, olha como é que é um ciclo, tá? Se você leu O Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet, que hoje, de tudo que eu li até hoje, nesses 43 anos de vida, ele é o livro número 1 na minha vida. Dificilmente algum livro vai desbancar esse. Até esse aqui que não. Por quê? O livro Especialista em Pessoas, ele vai te dar ferramentas para você lidar com essas pessoas aqui que são os incontornáveis. São pessoas da sua família, são pessoas que não dá para você se afastar. Não dá, não tem como. Só que toda vez que ela te encontrar, ela vai falar alguma coisa para te desmotivar, para te derrubar desse propósito que você tem. Então, esse livro ele fala para você se afastar. E o Especialista em Pessoas, ele te dá as ferramentas para você lidar com essas pessoas. Então, sempre indico para todo mundo, cara, leia O Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet, e depois você lê todo o resto que você quer fazer, independente do que você quer fazer. Ah, eu quero ser técnico de segurança, quero ser engenheiro de segurança, quero abrir meu comércio, quero ser empresário, eu quero ser investidor. Beleza, leia Especialista em Pessoas, depois você lê os outros livros, porque ele é ele vai mexer na sua vida pessoal, profissional, tá? Ele vai te dar, cara, ele vai atingir todas as suas áreas, beleza? Segundo ponto aqui, ó, exalte seus pontos fortes diariamente, porque você não é perfeito e você vai cometer erro, tá? E os seus adversários, as pessoas invejosas e medíocres à sua volta, irão lembrá-lo deles o tempo todo, que é o que eu acabei de falar. 35 anos pagando FGTS para uma aposentadoria medíocre. Basicamente isso é o futuro de 97% das pessoas, né? Quase 95%, eu acredito, né? Outro ponto importante, tenha claro os momentos e os motivos dos quais você sente orgulho, porque haverá momentos na sua vida em que não sentirá tão bem assim. Galera, você vai desanimar. Eu estou nessa caminhada, vai fazer 1 ano e meio quase, nesse propósito e nesse objetivo fixo, determinado, tá? E eu desanimo, cara. Tem hora que eu desanimo, tem hora que eu não consigo dinheiro para conseguir comprar meus ativos, e eu cortei tudo que era possível cortar na minha vida, eu cortei, estou vegetando, estou vivendo igual um eremita, e aí é foda, às vezes desanima, né? Então, mas só que o meu propósito está tão enraizado na minha cabeça, eu consigo me enxergar, como o Wallace falou aqui, ó, investindo, eu consigo me enxergar que eu vou vegetar durante 5, 6 anos agora e eu vou viver o extraordinário pro resto da minha vida, né? Eu vou trabalhar com quem eu quero, aonde eu quero e se eu quiser, né? Como eu sou uma pessoa simples, eu não preciso de muito, então para mim atingir a minha liberdade financeira eu não preciso de muito, é muito simples, só que eu preciso abrir mão dos prazeres imediatos há alguns anos. Então, porra, é simples para mim. O que você prefere? Vegetar 5 anos e passar o resto da sua vida 30, 40 anos aí vivendo extraordinário, ou eu quero viver de uma forma medíocre até o final, né? Com uma aposentadoria, tendo que entrar no mercado para ver quanto que tá as coisas para poder comprar. Então é basicamente isso, tá? E aí vai entrar na 4ª lei aqui do livro, a lei de sucesso, que é o hábito da economia. É a 4ª lição das pessoas que o Napoleão Hill estudou e foram sensacionais aí na sua vida. Então ele coloca aqui, ó: a pessoa que gasta mais do que ganha, que vive num permanente estado de escassez de dinheiro, raramente terá a disciplina e autoconfiança necessária para definir um propósito ousado, nem a credibilidade para criar e manter uma mente mestra sólida, um ministério sólido. Por exemplo, galera, você acha que eu vou ser ministro de alguém que não faz nada direito, que não tem propósito na vida? Não, né? Então, se você não tem um propósito, um objetivo, e você não coloca isso daí em prática, você não vai conseguir montar um ministério legal. Uma das maiores fraquezas que se interpõem entre as pessoas de sucesso é a tendência de gastar mais do que se ganha. Então é simples, galera, tá aqui, ó, o cara estudou mais de 16 mil pessoas. 16 mil pessoas de sucesso, não foi 16 mil pessoas aleatório. Todo mundo que gastou mais do que ganha ou gastou o que ganha, fracassou na vida. É uma fórmula, tá? Sem economizar não é possível vencer na vida, não há exceção a essa regra. Ninguém escapa,
Tá aqui, mano. Porra, 16 mil pessoas de exemplo, de sucesso. Todas elas que ele estudou gastavam menos do que ganha. Acabou, mano. É isso que você tem que fazer. Beleza? Todo sacrifício do mundo será pouco para evitar a infelicidade das dívidas. Beleza, galerinha? Há dois tipos de dívidas aqui, pessoal, tão diferentes em natureza que merecem ser consideradas. O autor coloca dois tipos de dívidas, tá? Dívidas feitas pela aquisição de coisas banais e supérfluas, que são gastos irreversíveis, tornando-se um peso morto, e dívidas decorrentes de negócios e aquisições de bens ou imóveis que podem ser convertidos em ativos, tá? Então o que ele fala aqui, ó? Qualquer hábito pode ser abandonado e substituído por outro mais desejável. O hábito de gastar deve ser substituído pelo de economizar, por isso vai contribuir para que você alcance a independência financeira, beleza? E ele coloca aqui, ó, adote como parte do seu objetivo definido o hábito de economizar uma parte exata dos seus rendimentos, mesmo que essa economia seja apenas uma quantia pequena. E aí cai no que eu aprendi e o que eu faço quando eu li o livro do Thiago Nigro, do 1000 ao Milhão, sem cortar o cafezinho, aonde ele coloca o quê? Você precisa fazer, ele coloca assim, que eu achei muito legal, um boleto imaginário. Cria um boleto imaginário, por exemplo, R$50. Cria um boleto, caiu o seu pagamento, você pega esses R$50, transfere para a corretora e investe. E aí depois você vai pagar suas contas. Então você precisa criar um boleto imaginário e toda vez que caiu o seu pagamento, você vai pegar esse valor, jogar na corretora, investir, tá? E aí você vai usar o resto. Precisa fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso se você esperar fazer isso com o que sobra, porque nunca vai sobrar, beleza? Quinta lição, iniciativa e liderança, que o Napoleão Hill coloca. Então vamos lá. Pessoal, sonhos, desejos e propósitos sem ação para pouco ou nada serve, que é o que eu já falei para vocês. É preciso iniciativa e liderança para você criar e articular os meios necessários para tornar realidade aquilo que você sonhou. Somente a pessoa que tiver iniciativa criará um propósito definido, vai formar lá a mente mestra, que é o ministério no meu caso, chamei de ministério, nutrirá a sua autoconfiança e vai economizar a parte do que você ganha, tá? A iniciativa é a qualidade excepcionalmente rara que impele a pessoa a fazer o que é preciso, sem ser necessário que alguém lhe diga o que fazer, beleza? Quando se trata de iniciativa, ele pode classificar em 4 categorias aqui, ó, tá? O Homem Mais Rico da Babilônia fala de guardar 20%. Cara, esse O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro sensacional, galera. É também um dos melhores livros que eu li até hoje na minha vida. Deveria ser colocado nas escolas esse livro aí que o Wallace falou, e não essas porcarias desses livros que eles colocam que não serve para nada. Esse professor de literatura quer me matar, mas é a verdade, tá? Pessoal, quais são então as 4 categorias aí que o autor coloca para você conseguir atingir isso daí? Primeiro, aquelas que agem sem que alguém lhes diga para agir e sem especificar que ação tomar. Então assim, você não precisa de ninguém para falar o que você tem que fazer. Cara, aí você já está acima da média. Aquelas que agem quando alguém lhe diz uma única vez para agir, orientando-as sobre o que fazer. Também não é o ideal. O ideal é você partir, né, para fazer o que você tem que fazer. Mas se pelo menos alguém precisa puxar a sua orelha e você toma a iniciativa e faz, é um bom começo. Aqueles que agem somente quando a necessidade os força a fazê-lo. Aí, fracasso total. E por último, né, na escala inferior, aquelas que não agem nem mesmo quando alguém as estimula e mostra passo a passo o que fazer, tá? O sucesso, pessoal, ele não tem atalhos, né? Não há como você aterrissar de paraquedas nele. O caminho precisa ser trilhado passo a passo e cada passo requer o quê? Iniciativa. Enquanto você estiver andando na manada aí, ó, que aí eu tenho um vídeo muito legal lá no YouTube e aqui no Instagram, os 12 passos para você sair da manada. Quem puder assistir, eu indico, foi o que eu fiz para que eu saísse da manada, tá? E tudo começa com a iniciativa. Outro ponto legal do livro aqui, pessoal, 3 táticas extremamente poderosas que já podem ser colocadas em prática. Então vamos lá.
Quais são essas táticas aí que o autor coloca? Declare guerra à procrastinação. E o que é procrastinar? É deixar para amanhã o que você tem que fazer agora, tá? Aí é procrastinar. Então, se você quer sair da manada, se você está assistindo essa live agora, ou esse vídeo agora, a hora que você estiver assistindo, cara, chega, é agora. O que eu tenho que fazer, Fabiano? Assiste o vídeo lá, os 12 passos, assiste o fluxograma que eu coloquei lá para você trilhar como que você vai chegar nesse objetivo, nesse propósito, e começa hoje, tá? Pratique o hábito da iniciativa a todo momento. Então, independente do que você estiver fazendo, cada dia traz consigo a oportunidade de você fazer alguma coisa nova, fora da sua agenda, que será de extremo valor para você e para as outras pessoas, tá? Outro ponto, estimule outras pessoas a praticar a iniciativa. A terceira coisa, e talvez a mais importante para o autor aqui, ó, é estimular a iniciativa em outras pessoas. Parece estranho, mas acredite, a melhor forma de você desenvolver o hábito da iniciativa é estimular outras pessoas a desenvolver. Galera, basicamente o que eu estou fazendo aqui, ó, tá? Eu passei por uma situação extremamente difícil, né? Encontrei com Deus aí no meio do caminho, mudou a minha vida. Comecei a estudar o mercado financeiro que mudou a minha vida. E aí o que eu faço hoje? Através dessas lives aqui e do conteúdo que eu posto. E no meu trabalho, em todo lugar que eu estou fisicamente. Meu propósito hoje é fazer com que as pessoas ao meu redor subam de nível e cresçam. Falando aí sobre a parte espiritual para quem quiser ouvir e sobre o mercado financeiro para quem quiser ouvir. Não vou ficar enfiando goela abaixo para as pessoas. Cara, isso transformou a minha vida. Legal. Se você quiser saber sobre isso, eu vou falar para você. Se você não quiser saber, passar bem. Eu não vou ficar perdendo tempo com pessoas que não querem ouvir. Beleza? Mas o meu propósito hoje é o que eu estou fazendo aqui. E para quem achou que eu ia fazer um clube do livro, pô, mas esse clube do livro, galera, ele está ensinando muito mais para mim, tá? Porque eu tenho que ler o livro, eu tenho que anotar, eu tenho que preparar essa live. Então eu estou aprendendo muito mais fazendo o clube do livro para passar esse conhecimento para vocês. Automaticamente estou aprendendo. Então está servindo para mim, beleza? E cai nessa iniciativa aqui, ó. Pessoal, outro ponto legal, ó, em busca do seu sonho. A pessoa com iniciativa geralmente faz uma análise bem prática e realista das suas vantagens iniciais em relação aos obstáculos aparentes. Identifique todos os obstáculos que vai aparecer, que vai impedir você de realizar esses sonhos, e depois o que você vai fazer? Descobrir alternativas e possibilidades para superar isso daí. Grande meu ex-chefe querido, Davis, cara sensacional. Davis, um abraço, cara. Nunca vou esquecer o que você fez por mim, mano. Nunca vou esquecer. Esse cara é sensacional. É como diz o ditado, algumas pessoas você conhece, outras Deus te apresenta. Deus me apresentou esse cara sensacional numa das piores fases da minha vida. Davis tá no coração aqui, mano. E sempre vou agradecer, cara. Outro ponto legal do livro, pessoal. Em seguida, comente suas alternativas com pessoas que você admira. Apresente as suas ideias, as suas opiniões, e você logo vai descobrir que as pessoas querem ajudar você. Então, escreva seu plano, pessoal. Elabore um passo a passo para você executar. Se você não sabe como fazer isso, mais uma vez, olha lá o vídeo que eu coloquei lá, o fluxograma, para você atingir o seu objetivo, que você vai ver lá como que eu escrevi os meus. Fica de modelo para você poder fazer o seu, tá? Olha só que legal aqui, ó. O poder sempre vem do esforço organizado. E aí o autor coloca aqui, ó, algumas aplicações práticas aqui, ó. Vamos lá. Faça todos os dias uma coisa específica que é preciso ser feita para atingir seu objetivo. Então, a partir do momento que você colocou no papel, que você fez o seu fluxograma lá para você atingir o seu propósito e o seu objetivo, cara, você vai conseguir chegar muito mais fácil. É muito importante que você escreva. Você precisa escrever isso aí, tá? Senão vai ficar disperso no seu pensamento. Quando você escreve, você monta a sua estratégia ali e você vai conseguir. Legal? Pessoal, sexta lei aí do livro, e ele coloca o quê? Explore a sua imaginação. Toda e qualquer coisa já foi criada pelo ser humano,
tá, teve sua origem na imaginação. Quer felicidade, quer sucesso, quer poder, prestígio, riqueza, antes de começar, alguém imaginou para poder executar. Um pouco de iniciativa somada à imaginação pode levá-lo aí, ó, tá, a qualquer lugar. E tudo o que você consegue imaginar, se seguir o procedimento correto, você vai conseguir transformar em realidade. Isso daí que é o que ele coloca no livro, beleza? Olha só que frase aqui, ó. Primeiro vem o pensamento, depois você faz a organização das ideias, traça seu plano e em seguida você vai transformar esse plano em realidade com ação. Não adianta também você ficar só sonhando e você não colocar em prática, tá? E uma dica, porra, se você quer fazer alguma coisa, provavelmente tem pessoas que já chegaram lá. Se rodeie dessas pessoas, beleza? Ó, observe aqui os estágios da realização de um propósito. Então ele fala aqui no livro como que você pode chegar no seu propósito, tá? Primeiro vem a ideia, depois vem a convicção que você consegue executar essa ideia. Aí a seguir vem a organização dessa ideia num plano, tá? Num fluxograma que nem eu já dei a dica para vocês. E por fim acontece a transformação desse plano em realidade quando você coloca, né, todas essas ideias que você escreveu no papel em prática. Você vai escrever o plano de ação e vai executar, tá? Aqui, ó. E aí ele coloca aqui, ó, qualquer projeto começa pela imaginação. Assim como o carvalho se origina do germe que repousa no interior da semente, também nossas conquistas são resultados das ideias e dos planos que a gente cria na nossa imaginação, e aí você vai nutrir na sua mente. Beleza? Um abraço para Suzana, o MT16 aí que entrou também. Ó, que outra habilidade o Carnegie precisou para emergir de uma infância pobre e acumular em valores atuais 300 bilhões de dólares, pessoal, tornando-se não apenas um dos homens mais ricos de seu tempo, mas também de toda a história. Quem que foi esse Carnegie? Esse Carnegie foi o cara que contratou Napoleão Hill na época, tá? Um jovem escritor, para durante 20 anos entrevistar 16 mil pessoas de sucesso, entre eles Henry Ford, Thomas Edison. Mano, o cara só entrevistou os caras fera da galáxia. Eu ia falar outra coisa, mas você entendeu. Então, quem que foi esse... Meu, imagina só. O Barsi, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa, tem 4 bi investido, que dá 1 milhão por dia para ele de dividendo. Esse cara tem 300 bilhões, mano. Cê tá louco. E aí, qual foi... E saiu do zero. Então, cara, se o cara saiu do zero e chegou em 300 bi e montou esse livro, porra, por que eu não vou ler isso daí, cara, e vou conseguir chegar pelo menos um? Se eu chegar em 1 bi, eu já tô feliz pra cacete. Beleza? Pessoal, qual foi o segredo do Carnegie, então? Qual que foi lá? Ele usou a imaginação, ele criou um propósito definido, e depois ele cercou-se de pessoas que possuem a prática, o talento, a habilidade e a visão necessária para colocar o propósito dele e fazer o propósito dele virar realidade. Beleza? Dá tempo de mais uma? Dá. Pessoal, lição 7. 7ª lição do livro. Alimente o seu entusiasmo. A ação prática que leva ao sucesso e à riqueza sempre começa o quê? Com um estado de espírito conhecido como entusiasmo. Se você me perguntar, que nem eu estou no meu propósito lá, tá lá, atingir a liberdade financeira. Cara, se você vier falar comigo de mercado financeiro, maluco, a gente vai à noite conversando. Cara, não tem como não me entusiasmar com isso daí. Isso daí, cara, eu abriu a minha mente, né? As coisas que eu vou conseguir fazer a hora que eu atingir isso, cara, mudou minha vida completamente. Então, cara, o entusiasmo, não tem como eu não falar de mercado financeiro sem chateado, não dá, tá? Ele é a força que cria a ação, e se você deseja sucesso e riqueza, busque onde puder. Sem ele, você dificilmente terá a força de vontade necessária para definir um propósito ou o poder necessário para criar o quê? A mente mestra, né, o seu ministério, ou a iniciativa e a liderança necessária para realizar os sonhos que habitam a sua mente aí. Você precisa sentir, né, no presente uma expectativa positiva em relação ao seu futuro, e essa expectativa nasce da visão clara e definida, tá, que você possui desse futuro e da certeza que você vai atingir o seu propósito. Cara, eu não tenho dúvida que eu vou atingir esse propósito, eu não tenho nenhuma, tá? Galera, lição 8.
Outro ponto legal aqui, ó, autocontrole. O que o autor fala sobre o autocontrole? Se você honestamente deseja alcançar o máximo do seu potencial, você precisa desenvolver o domínio absoluto sobre o seu pensamento e usá-lo para canalizar essa energia física, mental e espiritual para o fim específico que você definiu, propósito da sua vida, tá? E ele coloca aqui, ó, cada uma das 16 leis do sucesso é uma forma de exercer autocontrole. Sem ele, transformar a sua vida vai se tornar muito difícil. Se você não tiver autocontrole, você não vai conseguir colocar em prática aquilo lá que você escreveu no papel, tá? Ó, temos tantas dificuldades em guardar uma quantia fixa do que recebemos, né? É uma das razões, aí a principal talvez é porque somos criaturas extremamente influenciáveis. É o que eu já falei, eu cansei de falar aqui em lives, tá? A pessoa, ela não consegue falar não para os amigos, ela não consegue abrir mão dos prazeres imediatos, né? Achamos difícil resistir à tentação de fazer o que vemos os outros fazendo. Por exemplo, imagine que você está lá na empresa, todo mundo vai sair para o happy hour. Aí você fala assim, não vou porque, cara, eu tenho um propósito, atingir a liberdade financeira, não posso gastar. Cara, quase ninguém vai conseguir ir para casa. Se você vê todos os seus amigos indo para lá, postando foto no Instagram, stories. Cara, para mim, sem problema nenhum. Por quê? Porque na minha cabeça eu já estou vendo lá na frente onde é que eu vou estar, né? E essas pessoas, elas não conseguem fazer isso. Ó, vivemos em um mundo imediatista, né? Queremos o melhor e o queremos agora. Mas as pessoas que têm autocontrole agem diferente. Elas se esforçam para ter disciplina e desenvolvem uma enorme vantagem sobre quem deixa os desejos e as vontades à deriva. Galera, o cara estudou 16 mil pessoas excepcionais. As 16 têm autocontrole. As 16 mil abriram mão do imediato para colher no futuro. Cara, eu quero ser a 16.001. Então, se os caras conseguiram fazendo isso, eu vou fazer também. Entenda, pessoal, não há prosperidade possível onde não há controle e domínio sobre seus gastos. Afinal, a prosperidade não depende de quanto dinheiro conquistaremos na vida, mas de quanto a gente vai economizar. E hábitos como o da economia somente vai ser possível para quem tem autocontrole, beleza? Uma pessoa que possui domínio sobre si mesma não vai permitir ser influenciada pelo cínico, pelo pessimista, nem permitirá que outra pessoa pense por ela, beleza? Os pensamentos que predominam em nossa mente são os que nos levarão ao sucesso ou ao fracasso, tá? Pega essa visão, cara, pega essa visão. Galera, outro ponto legal aqui, ó. Aprenda a tolerar todo tipo de ofensa e abuso sem retalhar. Cara, isso eu tô aprendendo, isso é difícil. A pessoa te humilhar, né? Cara, e você não retalhar, você fingir que não escutou, ir embora. Cara, isso é difícil. O livro do Thiago Brunet vai te ajudar muito nisso aí também. Por que isso é importante, pessoal? Se uma pessoa começar a nos difamar, a atacar, justo ou injustamente, precisamos nos lembrar de que, se dermos o troco, a gente vai responder na mesma moeda. E a gente vai estar permitindo que ela controle o nosso pensamento. E, por consequência, nossas ações e nossos resultados. Tá? Outra maneira de praticar o autocontrole é mantendo-se sempre fiel e leal àquelas pessoas que não estão presentes. Reconhecer o erro e admiti-lo nos devolve o controle sobre a situação. Então aqui ele coloca uma receita, tá? Muito simples aqui, ó, 4 passos. Reconheça o erro se você errou, admita o erro se você errou, corrija e aprenda com ele. Basicamente é isso, tá? E aqui ele coloca as aplicações práticas aí dessa lição. Ninguém pode impedi-lo de obter aquilo que você deseja, exceto você mesmo, através do seu pensamento. Aprenda a controlar seu pensamento, estabeleça seu propósito e o mantenha firme na sua mente até se tornar realidade. Permita que entre na sua mente apenas aquilo que for útil para a realização do seu propósito. É você se fechar numa bolha. Basicamente é isso. E eu aprendi isso na marra, né? Então, Alas, essa é uma lição que eu tô sempre me policiando para conseguir atingir. Galera, fechamos aqui com 8 lições.
Deixa eu até escrever aqui live 2. Consegui fechar então a primeira live do livro com as 8 primeiras lições do livro. Tenho certeza que se você não quiser ler o livro, cara, você vai conseguir se dar muito bem só com a live, porque eu resumi bem, com vários exemplos práticos. E provavelmente ainda essa semana eu quero finalizar esse livro, tá? Com as outras lições, né? Chegamos coincidentemente na 8ª, né? Não fiz isso aí por querer, mas é exatamente na metade do livro. Então eu acredito que na próxima live eu consiga matar aí as outras 8 lições. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Depois que o vídeo for carregado, joga lá no seu LinkedIn, joga a live do YouTube no seu LinkedIn, no seu Facebook, no seu Instagram. Você não gasta nada para poder compartilhar essa live e ajuda muito a divulgar meu canal e a fazer essa mensagem chegar para mais pessoas. Galera, todo mundo que participou, muito obrigado por vocês terem um tempinho aí do seu dia, tirou um tempinho, né, do seu descanso para estar aqui com a gente. E eu tenho certeza que eu passei muita informação legal para vocês que pode mudar aí a vida de vocês para melhor. Beleza, galera? Fui, aquele abraço, fiquem com Deus e fica ligadinho aqui que ainda essa semana eu fecho as outras 8 lições aí pra gente matar o livro. Fechou, galera? Aquele abraço, fiquem com Deus, vamos que vamos. Bora, 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 bora.